Estão vindo aqui em massa e toda noite nós temos a igreja aqui bem cheia. Louvado seja o nome de Deus. Continuando a história de ontem, eu mencionei para você de que fora deportado da Inglaterra. Ao chegar no Brasil, a minha fé entrou em crise, eu comecei a questionar a Deus, comecei a questionar os propósitos de Deus para a minha vida. Fiquei preocupado, falei, e agora? Voltar para o seminário eu não poderia, eu estava na metade do 4º ano. Já estava ali vendo a formatura, não poderia me formar, eu já tinha um chamado certo lá para Santa Catarina, não poderia ir para esse lugar, não poderia voltar para o colégio, a minha vida basicamente estava acabando, eu estava desesperado, só questionando a Deus. E fiquei o mês de julho todo em casa, questionando, o mês de agosto. Em setembro eu tive uma ideia, eu me lembrei de que eu tinha uma amiga que tinha sido a minha professora de francês na África e que ela morava na Suíça. Liguei para ela, disse para ela o ocorrido, ela disse, então vem para cá, eu te ajudo. Maravilha, novamente comprei uma passagem a prazo, 5 leves, suaves prestações. Eu já estava com uma dívida que ultrapassava 10 mil reais, terrível. Tinha na época 21 anos e devia para tudo e para todos. Comprei a passagem, viajei no final de setembro para a Suíça. Ao chegar na Suíça eu fiquei admirado. No aeroporto, o responsável pela imigração só perguntou o propósito da minha vida, eu respondi, ele disse, ok, seja bem-vindo. Achei estranho, foi muito fácil. Estranho, mas quando Deus ele tem um plano, nada pode falhar. Quando Deus quer algo, nada dá errado. Ao chegar na Suíça, eu fiquei admirado, eu cheguei lá, era uma época um pouco mais de inverno. A Suíça, para você ter uma ideia, são 9 meses de inverno. 9 meses de clima feio e 3 meses de pura neve. E é por isso que quando sai o verão, aquele sol, durante 3 meses, eles ficam alucinados. Assim são os europeus. Ficam alucinados com os 3 meses, porque o restante do ano é só frio. E eu cheguei numa época que o frio estava muito intenso, a temperatura chegava a 20 graus negativos. Era horrível. Então, além de você estar num frio terrível, trabalho de estrangeiro é muito difícil. Normalmente, o estrangeiro trabalha na limpeza, ou jardinagem, ou construção civil, mas no inverno isso não funciona. Então, você está num país que está no inverno, você não fala a língua. Então você não tem trabalho, o meu dinheiro logo acabou e a minha situação ficou horrível. Aí eu já comecei a questionar a Deus por outros motivos. Meu sonho era chegar na Europa, cheguei. Agora que eu cheguei não tinha mais dinheiro, não conseguia trabalho. Aí eu começava a questionar a Deus dizendo, Senhor, por que o Senhor me trouxe para cá se o Senhor não iria me abençoar? Aí já mudou, entrei em crise. Quando venceu 6 meses que eu estava lá, eu disse, o negócio é Inglaterra. Vamos tentar a Inglaterra de novo. Eu havia trocado meu passaporte, né? Todo aquele esquema que os brasileiros fazem, eu troquei de passaporte, não troquei de nome que não podia. E aí comprei uma passagem para poder ir para a Inglaterra, um aeroporto menor, menos burocrático, maravilha. Viajei lá, um aeroporto chamado de Luton. Ao chegar no aeroporto, meu amigo, aquele grande amigo que hoje é pastor na Alvorada, Rafael, já me esperava. E dessa vez eu estava indo apenas como turista, que não teria muita dificuldade. Ao chegar no aeroporto, o indivíduo digitou meu nome e fez uma pergunta para mim. Você já esteve aqui alguma vez? Menti. Disse, não, nunca estive. Aí ele perguntou de novo, você já esteve aqui alguma vez? Falei, não. Aí ele virou o computador e tinha a minha foto. Aí eu falei, sabe o que é? Eu viajo tanto que eu até me esqueço dos lugares que eu vou. Pode. Aí ele disse assim, olha, eu não sei se você sabe, mas você está proibido de entrar nesse país durante 5 anos. Aí eu fiquei revoltado, eu não sou terrorista. Aí comecei a fazer aquele barraco, já sabia que eu não ia entrar mesmo. Aí comecei a gritar, já sabia que os policiais iriam me escoltar, já sabia todo o procedimento. Então eu falei, vou entrar, pronto. E comecei a fazer aquele show, eu não sou terrorista, eu não sou ladrão, eu não sou assassino e tal. Então eles me pegaram, você vai voltar no próximo voo. Dessa vez foi muito rápido, questão de 30 minutos. Aí ele fez só uma pergunta, ele disse assim, olha, você quer ser deportado para o Brasil ou para a Suíça? Falei, a Suíça está mais perto, né, amigo? Me manda para a Suíça. Mas aí teria um problema. Ao chegar na Suíça, ia ter que me ver com a polícia suíça. Falei, vamos tentar a sorte. Meia hora, 1 hora depois, já estava de novo na Suíça, chegando lá. Oh, meu Senhor. Quando eu desço na Suíça, eu acabo de chegar, haviam 2 policiais já no aeroporto me esperando. Eu me sentia um verdadeiro terrorista. Falei, nossa, nem o Bin Laden é tratado dessa forma, no mínimo, tal. Aí quando eu cheguei, perguntaram o meu nome, ok, me acompanhe. Aí perguntaram para mim, você fala francês? Eu falei, não falo. Na verdade eu entendi um pouco. Aí eles falaram, me acompanhe. Aí fui acompanhando, aí eles começaram a conversar em francês e deu para entender alguma coisa. Aí um disse pro outro, dá uma olhada para esse rapaz. O cara olhava e baixava a cabeça. Veja se ele não tem
cara de traficante. Aí o outro dizia, nossa, deve ser daqueles traficantes que a gente está procurando. Eu falei, oh meu pai do céu, fui confundido. A rainha não quer nada comigo, a rainha não me ligou. E ainda agora eu vou ser confundido com um traficante. Segunda deportação, eu fiquei desesperado. Aí me levaram para uma sala, eu falei que queria falar com alguém, um policial que falasse português. E o tempo todo ele dizendo, fica de olho nesse rapaz, eu desesperado. Aí perguntaram, você conhece alguém aqui? Eu disse, conheço. Enquanto eu fiquei na Suíça, eu morei durante 6 meses com um português, chamava-se José. Aí ele falou assim, olha, liga para esse homem, se ele aparecer no aeroporto e assinar um termo de responsabilidade por você, você fica aqui na Suíça. Do contrário, o próximo voo que tiver indo para o Brasil, você está dentro dele. Falei, pronto. Só que normalmente os suíços não queriam se responsabilizar, porque quando eles se responsabilizam por um estrangeiro, se você fica mais de 3 meses no país, eles pagavam uma multa de equivalente a uns 50 mil reais. Então ninguém queria entrar nessa fria. Falei, mas quem sabe o seu José me ajuda? Aí eu ligo para o seu José, nada. E o telefone toca em nada, eu desesperado. O policial de um lado me olhando, eu ali no orelhão ligando, e o senhor José nada de atender, eu desesperado. E o policial me chamando, eu nada, calma aí. O senhor José não atendia o telefone. Haviam se passado uns 40 minutos e o policial falou, seu tempo acabou, pode vir. Aí eu fiquei desesperado. Falei assim, caramba, eu vou voltar para o Brasil, eu não posso, tal. Lutei, agora eu vou voltar com a mão na frente, outra atrás, inúmeras dívidas, tal, decepcionado. Aí o policial me chamou, me levou para uma sala, falou assim, ó, tá aqui a sua mala, você pode sair. Eu falei, sair? Você pode sair. Mas sair como? Você não ligou para esse senhor? O senhor já veio aqui, já assinou os documentos. O senhor veio aqui, assinou? Falei, que bom, o senhor, que bom, maravilha e tal. Falei, que nem a rainha, né? Falei, o senhor fez algum milagre. Aí eu meio sem entender, peguei a mala, quando eu estou saindo do aeroporto, o senhor José estava me esperando. Aí eu falei, senhor José, você está aqui no aeroporto me esperando? Alguém se perdeu na história. Aí o senhor José estava no aeroporto me esperando. Eu falei, eu estou ligando para a sua casa, o senhor não atendeu. Como é que você sabe que eu estava aqui no aeroporto te esperando? Ele disse assim, Gideão, na hora que você viajou, que passou um tempo, eu senti Deus falando comigo. Volta para o aeroporto que o Gideão não vai entrar na Inglaterra de novo. Voltei e fiquei esperando o primeiro avião. Quando o avião chegou, eu perguntei do seu nome, disseram que você já estava aqui. Já assinei um termo de responsabilidade, você pode ficar na minha casa, sou seu responsável, e você pode ficar aqui na Suíça. Eu falei, nossa, amém, louvado seja o Senhor. O senhor José era muito amigo, ele era um senhor que não tinha uma vida financeira muito boa, mas ele gostava de mim, ele disse assim, olha Gideão, enquanto você ficar aqui, se dedique a estudar o francês, você não precisa arrumar um emprego, eu vou sustentar você, ele morava sozinho, você vai morar na minha casa, eu vou dar a sua alimentação, um carro meu pode ficar com você. Olha, eu fiquei desesperado. Fica aqui, um Citroën Picasso, fica aqui, esse carro é seu, fique à vontade, não se preocupe, dedique-se só a estudar a língua. E assim eu fiquei com o senhor José, só que uma coisa me questionava. 2 vezes tentando entrar na Inglaterra, 2 deportações. Fiquei perguntando, Senhor, eu só queria aprender o inglês para poder pregar o Evangelho. Às vezes Deus está te abençoando, só que você não consegue perceber. Você coloca uma coisa na sua cabeça e tem que ser aquilo. Por mais que Deus faça 1000 e outras coisas, se não fizer exatamente aquilo que você quer, você já questiona Deus. E eu questionava Deus tanto que eu parei de perceber as outras bênçãos que Deus estava dando na minha vida. E a época que eu mais fui abençoado foi a época que eu estava na Suíça, mas eu não conseguia perceber, porque eu fiquei frisando apenas Inglaterra. Eu vou continuar a história amanhã, como Deus me abençoou, mas fique tranquilo, ano passado eu consegui entrar na Inglaterra. Minha esposa disse que foi graças a ela, que eu estava com ela, né? E aí eu consegui entrar, mas amanhã eu continuo como Deus deu a volta por cima, e como Deus me abençoou enquanto eu estava na Suíça, tá bom? O sermão de hoje ele é bem diferente, na verdade não é bem um sermão, ele é mais que uma palestra. O nosso desafio, eu tenho 2 palestras que falam sobre sexo, o tema de hoje é sobre sexo. Você que é visitante, sinta-se à vontade, fique tranquilo, essa é a casa do Senhor, esta é a igreja, nós vamos tratar o que a Bíblia fala sobre o sexo, principalmente o que a Bíblia fala sobre